bom dia, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira, hoje, quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Adriele, Jorge, Fernanda, Jéssica, Vani, bom dia, queridos. Vamos entrar aqui na live. Queridos amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento. Que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de compaixão, de bondade, de misericórdia. Que seja uma quinta-feira onde a gente, intencionalmente, queridos, tire um tempo de qualidade para orar, para louvar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para ler as Sagradas Escrituras e meditar na palavra. Você precisa de uma resposta? Você vai encontrar resposta na Bíblia. Pode ter certeza, você precisa de repente de uma instrução, de uma orientação, de uma palavra de conforto, de uma palavra para te encher de alegria. Pode ter certeza que você vai encontrar todas as respostas que você procura na Bíblia. Então, queridos, passe um tempo lendo a Bíblia e meditando nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Lição, Ana, Simone, bom dia, queridos. Amados, queridos, preciosos. Hoje nós vamos ver dois versículos que a gente encontra lá em Romanos 12, versículos 14 e 15, que a gente entende, né, queridos, o amor como o amor acima da reação natural, né, onde a gente encontra esse poderoso conselho para que a gente tenha verdadeira empatia. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração e vamos ver também o exemplo de Jesus prático sobre essa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Amém, Ana, querida, obrigada. Tereza, Deus te abençoe, minha querida também. Tereza, Rosângela, Ana, Angélica, Gui, bom dia, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos segue incansavelmente. Obrigada por renovar a nossa força nesse dia, o nosso ânimo, a nossa alegria. Obrigada por nos dar força para ficarmos em pé e seguirmos e avançarmos com coragem e ousadia. Pai, obrigada por ser aquele que não deixa um sol para trás. Obrigada pelo seu amor que o Senhor derrama no nosso coração através do seu Santo Espírito. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o mesmo sempre e nós nos alegramos na sua doce e maravilhosa presença constante em nossas vidas. Obrigada, Pai, por nos ensinar tanto, tanto a cada dia. Nós também agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor está sempre conosco, é uma alegria para cada um de nós, Pai. Ajude-nos, Pai, a prestarmos atenção, a eliminarmos as distrações e a ficarmos cada vez mais firmados no Senhor, Pai. A cada vez mais, Pai, plantarmos boas sementes. Ajude-nos, Pai, a termos mais empatia com os outros, mais compaixão, mais misericórdia. Queremos andar conforme a sua palavra, Pai. Queremos também, Pai, andar com o Senhor e conhecer o Senhor, de ter relacionamento, de ter intimidade, e não apenas de ouvir falar. Queremos conhecer o Senhor, Pai, intimamente. Por isso, te pedimos mais uma vez, sabemos que as distrações são inúmeras, e ajude-nos a estarmos atentos e alertas a essas distrações, para que a gente continue firmado no nosso propósito. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor abençoa a nossa saída, a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos. Obrigada pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada, Pai, pelo seu zelo, pelo seu cuidado nos mínimos detalhes. Nós te amamos com tudo que temos, com tudo que somos. Ouça não apenas o som dos nossos lábios, mas acima de tudo o som que sai dos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Dona Neide, Jussara, Angélica, bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia, nessa grande e feliz quinta-feira para todos nós. Paula, como assim? Queridos, quando a gente quer que o nosso cenário mude, a gente precisa mudar dentro.
E a gente muda dentro, pensando diferente, declarando palavras secas, palavras no vale de ossos secos, palavras de vida no vale de ossos secos. Então você se pergunta, que área da minha vida hoje está seca, está difícil, está triste, está precisando de um ânimo, de uma alegria, de uma palavra, de incentivo? Você vai lá e você declara a palavra nesse vale de ossos secos, declara vida, declara alegria, declara prosperidade, declara abundância, declara saúde, declara união na família, declara paz, declara, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida. Você pode declarar coisas boas sobre a sua vida, você pode transformar a sua mente, você pode parar de reclamar e olhar para a falta, olhar para aquilo que não tem e olhar para aquele que supre todas as nossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas do nosso Deus em Cristo Jesus, assim como está escrito. Todas as nossas necessidades são todas as nossas necessidades. Você declara o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ou seja, Deus nos leva para verdes pastagens, para águas tranquilas, para um lugar de calmaria, quando a gente declara, acredita e crê que assim será. E amados, queridos, preciosos, o convite de hoje é para que a gente tenha um olhar de mais empatia para com as outras pessoas. Vamos ver essa palavra, a gente encontra lá em Romanos 12, versículos 14 e 15. E a gente coloca o amor acima da reação natural. É um chamado para que a gente tenha uma empatia verdadeira, para que a gente não fique com as mentes cauterizadas ou com o coração gelado, onde a gente vê que tem alguém sofrendo e não faz nada, onde a gente não se alegra com a alegria do próximo, com a conquista, com a vitória do próximo. É um chamado para estarmos sempre conscientes, queridos, porque todos os dias nós recebemos notícias, não é verdade? Então que a gente saiba ter essa empatia verdadeira. Vamos ver aqui em Romanos 12, versículos 14 e 15. Dona Neide, amada, querida, a senhora também, Marcinha, Lília, José, obrigada, Ana, por colocar os versículos. Vamos lá. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Queridos, sabe, esses versículos tão curtos, mas ao mesmo tempo tão poderosos, nos ensinam muitas coisas. Sabe, às vezes a gente pode estar ali sendo perseguido, caluniado. Às vezes alguém vem e fala assim, fulana estava falando sei lá o que de você, a fulana estava falando sei lá o que de você. E a gente fica ali, toma aquelas dores, fica ali chateado, fica ali arrasado, fica, como é que pode? Eu não esperava isso daquela pessoa. Se foi só virar as costas para aquela pessoa fazer isso e tudo mais. Queridos, primeiro, eu falo bastante aqui na Bíblia, né? Que a palavra nos diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, aqueles que estão falando nas costas, aqueles que estão zombando nas costas, eles é que vão ser os maiores prejudicados, porque tudo que a pessoa planta, ela colhe em sementes multiplicadas. Então, a gente faz o seguinte, Senhor, obrigado, dói, não vou dizer que não, dói, porém, ao mesmo tempo, eu vou escolher me alegrar no Senhor, porque ninguém zomba do Senhor nem dos seus filhos. O Senhor coloca na luz mesmo, o Senhor mostra mesmo. Seja lá aqueles que se dizem cristãos, mas não são, né? Porque as ações precisam estar correspondentes àquilo que as pessoas estão pregando, àquilo que as pessoas estão falando. Se as ações delas estão completamente fora, de nada adianta ela dizer, Jesus é maravilhoso, eu sou cristão, eu amo Jesus. Mas peraí, mas a sua atitude, o seu comportamento, dia após dia, não é nem uma coisa pontual que a pessoa ali fala, meu Deus, me perdoa, pensei isso, falei aquilo, não. É um comportamento, uma atitude completamente fora dos ensinamentos de Jesus. E ele coloca mesmo tudo na luz, ele mostra, ele revela, queridos, tudo. Então que a gente diga para ele, Senhor, obrigada por não permitir que nada aconteça nas minhas costas, porque o Senhor simplesmente me mostra. Nem que a gente não precise ir atrás, queridos. Não precisa ir atrás, as informações simplesmente chegam, a verdade simplesmente aparece. E essa é uma grande bênção também da nossa caminhada com Jesus, da gente caminhar com o nosso Deus, porque Ele revela tudo pra gente. Agora veja, queridos, quando Ele revelar,
Vem aqui uma informação importante. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Por que essa proteção, queridos? Porque quando a gente fica ali sabendo, né, que tem alguém perseguindo, falando mal, caluniando, papapá, a gente pode começar a falar muitas coisas que estão completamente fora da palavra de Deus. E lembrando que tudo que a gente fala é uma semente que volta multiplicada para a nossa vida. Então a gente para e se pergunta, peraí, mas eu saí xingando aquela pessoa, eu saí ofendendo aquela pessoa, eu saí declarando maldição sobre a vida daquela pessoa. Então calma, reflete, porque Deus é justo. Quando Deus mostra, Ele já desfez tudo e Ele já está cuidando. Uma das faces do amor de Deus é a justiça, Ele já está cuidando, Ele vai cuidar daquilo, pode ter certeza absoluta. E você ora por essas pessoas. A gente vê o exemplo de Jesus lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde a gente encontra Jesus orando pelas pessoas que tinham acabado de prender, machucar, triturar Jesus, cuspir na cara dele, tentar humilhar Jesus. Fizeram uma série de barbaridades que a gente sabe tudo aquilo que Jesus passou. A gente sabe, mas a gente nem imagina, né, queridos? Que na prática deve ter sido muito pior da forma como aconteceu. E Jesus tinha acabado de ser pregado na cruz. Em vez de Jesus, como reação natural, né, como a gente estava dizendo, que é o nosso grande exemplo, grande influenciador de nossas vidas, Jesus fez o quê? O que foi que ele fez? Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então veja, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, nós encontramos esse exemplo de Jesus na prática. Ele orou por aquelas pessoas. Ele tinha acabado de ser pregado na cruz. Imagina o que ele não estava passando, sentindo. Imagina o que Jesus não estava vivendo naquele momento. E ainda assim, ele teve essa compaixão por essas pessoas, orando ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Assim como Jesus, queridos, que a gente tem esse mesmo exemplo. Quando alguém faz alguma coisa, ao invés da gente ter ali atitudes precipitadas, de repente já pegar o telefone, já mandar mensagem, já ligar, calma, respira, vai para o seu quarto de oração, vai para o seu lugar seguro de oração, se conecta com Deus. Que, aliás, queridos, esse quarto, esse lugar seguro pode ser qualquer lugar, porque Deus habita em nós. É o nosso lugar seguro de oração, porque Ele está com a gente. Então você vai para algum lugar, qualquer lugar, e você se conecta com Deus, que habita em nós. E você pode também dizer o que Jesus falou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E você pode abençoar dessa forma as pessoas. Você pode abençoar a vida dessas pessoas. Tá passando a mão, tá passando pano, tá fingindo que está acontecendo. Deus é Deus de justiça. Ele vai fazer a parte dele. Nós vamos fazer a nossa parte, queridos. Nós vamos plantar sempre boas sementes, na certeza de que essas sementes vão voltar para a gente multiplicadas. Então a Bíblia nos ensina a termos essa empatia verdadeira, seguindo aqui com o versículo 15. Vou voltar aqui só um pouquinho. Versículo 14 diz, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Versículo 15 diz assim, alegrem-se com os que se alegram, choram com os que choram. Queridos, que a gente nunca tenha esse coração gelado ou a mente cauterizada a ponto de a gente não ter mais empatia pela dor do outro. Se você parar hoje mesmo na sua vida para você olhar ao seu redor, você vai ver que tem alguém sofrendo perto de você. Ou alguém que você conhece, ou alguém contou alguma história, nossa, aquela pessoa está sofrendo por tal razão, por tal motivo. E muitas vezes a gente ouve, queridos, e a gente pode ter a tendência a não fazer nada, mas não é isso que a Bíblia espera de nós, queridos, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente tenha essa empatia, essa compaixão, não que o nosso coração fique gelado, não, mas para que a gente ore para aquela pessoa, para a gente entregar uma palavra para ela, uma oração, você tira um tempo, que é um bem tão precioso, é o tempo, queridos. O tempo
foi, não volta mais. Se eu quiser voltar para o início da live, fazer exatamente a mesma coisa, não vai sair exatamente igual, queridos. Mesmo fazendo a live há 3 anos e meio, mesmo a introdução sendo a mesma há tanto tempo, não adianta, o cabelo vai estar de um jeito, a palavra vai sair de um jeito, a entonação vai sair de um outro jeito, porque cada dia é um dia, cada momento é um momento, cada tempo é um tempo. E você tirar hoje um tempo para orar para outra pessoa, para abençoar a vida de outra pessoa, é algo grandioso que você pode fazer. Porque você faz escolhas todos os dias com o seu tempo. E você poderia ali escolher fazer qualquer outra coisa, mas você escolheu tirar um tempo por orar por aquela pessoa que de repente você ouviu dizer que está passando por um sofrimento. De repente você nem conhece, mas você lê a notícia, recebeu um vídeo de alguém que está ali sofrendo, está ali triste. E você vai e você ora para aquela pessoa. Você se conhece ela, entrega uma palavrinha, manda um áudio de oração para ela, manda um versículo. Faça alguma coisa, tenha empatia, assim como a Bíblia nos diz. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vocês não têm essa mente cauterizada, fria, que a notícia chega, a pessoa diz, antes ele do que eu. Que isso, gente? Que a gente diga, meu Deus do céu, eu me compadeço, eu tenho compaixão por essa pessoa, eu oro pela vida dessa pessoa. Ao passo de que também você pode ver hoje na sua vida, perto de você, alguém que você vai ouvir dizer que conquistou alguma coisa, que está alegre nesse momento, que algo que essa pessoa queria muito aconteceu na vida dela. E de repente o que aconteceu na vida dela é algo que você quer muito que aconteça na sua também. E aconteceu na vida dela. E tem gente que quando acontece isso, a pessoa fica amargurada, azeda. Nós falamos muito rapidamente sobre isso na segunda-feira. As pessoas ficam amarguradas, azedas. As pessoas ficam reclamando com Jesus. Volta, Jesus, como assim? Como assim? Aquela pessoa era a última pessoa que eu esperava que fosse viver isso que eu quero viver. Queridos, para começar, que Deus é ilimitado. Não é porque um tem que o outro não vai ter. Não é porque um realiza que o outro não vai realizar. Isso não existe, queridos. Isso é algo que está aprisionando a sua mente, então você já tira, porque só está na sua mente e em nenhum outro lugar. Deus é ilimitado, Deus é abundante em todas as coisas. E Jesus também nos disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente, a tenham plenamente. Então, para com esse negócio de achar que porque um conquistou, você não vai conquistar. Tem para todos, você tem muito para todos. Basta que você acredite e você esteja firmado sobre essa palavra. Então você vai e se alegra pelas pessoas que estão alegres. Ao invés de receber notícia, a conquista de alguém, a conquista de um trabalho, a conquista de uma viagem, a conquista de um relacionamento, a conquista de uma paz que aquela pessoa queria, a conquista de uma cura, a conquista de tantas coisas, queridos. Tantas alegrias que aquelas pessoas podem estar tendo nesse momento. E você vai lá, você se alegra também com aquela pessoa. Você se alegra com a conquista daquela pessoa. Aliás, maneira ótima da gente mostrar para Deus onde está o nosso coração é exatamente na alegria do nosso próximo. Na alegria, na conquista, na celebração, do sucesso dele bem perto de nós, é a melhor maneira da gente mostrar para Deus como é que está o nosso coração. Se na hora tiver inveja, o coração fechar, já sair reclamando, falando porque ele, não eu, você já para tudo, fala, opa, Senhor, que grande lição eu tive aqui hoje. Que eu estou dizendo que eu ando conforme a sua palavra, que isso, que aquilo, faço esforço todos os dias para andar conforme aquela palavra, mas aquela pessoa teve uma grande bênção, aquela pessoa alcançou um sonho, aquela pessoa está super alegre com alguma coisa que aconteceu na vida dela e eu rapidamente me fechei e fiquei aqui rabugento. Olhe para o seu coração quando isso está acontecendo, queridos. Olhe, porque Deus sempre nos dá oportunidades práticas de ajustar o que precisa ser ajustado em nós. De a gente entrar em sintonia com tudo que Ele tem para cada um de nós na nossa vida, em todas as áreas, ilimitadamente, abundantemente. Então, peraí, você fala, peraí, aquela pessoa, recebi aquela notícia, aquela pessoa teve aquela grande conquista, o que eu fiz? Você se alegrou, fala, Senhor, obrigada, que bom, eu sei quanto que aquela pessoa queria, eu sei, estou muito feliz por ela, Senhor, continue abençoando a vida daquela pessoa. Ótimo, glória a Deus, queridos, mas se você fechou o seu coração, você fala, Senhor, me perdoa, eu estou até constrangida aqui, porque não há motivo nenhum para eu não me alegrar com a alegria do meu próximo, para eu ficar aqui triste, para eu ficar aqui reclamando no seu ouvido como se o Senhor fosse limitado e não tivesse muito para todos. Então, Senhor, me perdoa
e você muda a sua lente, você muda as palavras que saem do seu coração. Sempre há tempo, queridos. Uma coisa é quando a gente não sabe, quando a gente está ali naquele modo automático, fazendo. Outra coisa é quando a gente lê a Bíblia e entende o que Deus quer para nós. Outra coisa é quando a gente ouve a palavra de Deus e entende o que Deus tem para nós. Então, por exemplo, até agora há pouco não sabia, mas agora eu sei. Agora eu sei que a Bíblia me ensina a abençoar aqueles que me perseguem. A abençoar e não amaldiçoar. Ainda faz questão, aqui Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ainda fez questão de dizer, abençoem e não amaldiçoem. Ele falou mais uma vez, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então que a gente coloque o amor acima da reação natural, queridos. Que a gente tenha essa empatia verdadeira e estar presente. Muitas vezes, queridos, quando tem alguém sofrendo ou alguém alegre, o simples fato de você estar ali para aquela pessoa. O simples fato, às vezes você não fala nada, mas você está ali. O fato de você também, às vezes você não pode estar ali, que a pessoa está em outro lugar bem longe. Mas você mandar uma mensagem para ela, uma oração. E isso pode parecer tão pequeno para quem faz, mas pode ter certeza que é tão grande para quem recebe, queridos. Especialmente se a pessoa está lá vivendo um momento de alegria e ela já percebeu que ao redor dela as pessoas tentam ali minar aquela conquista dela. As pessoas não estão se alegrando com a alegria dela. As pessoas querem derrubar aquela conquista dela que ela tanto sonhou. E aí vem alguém do coração falando assim, eu tô feliz por você, tô alegre com a sua conquista, estamos juntos, tô aqui feliz com a sua grande conquista. Ao passo também que às vezes a pessoa tá ali triste, sofrendo com alguma coisa, e ela recebe uma mensagem do coração de alguém, uma oração, uma palavra, um gesto tão simples, queridos, que poucos segundos, poucos minutos da nossa vida, a gente faz um bem tão grande para outra pessoa. Basta ver quando você esteve nesse lugar, seja de muita alegria, quem é que estava ali perto, quem é que estava ali celebrando, quem é que realmente estava ali conquistando, alegre com a sua conquista. E você pensa também quando você estava num momento de muita tristeza, de muito sofrimento. Quem? Quem estava ali com você? Quem estava ali junto, segurando a sua mão, te mandando uma mensagem, querendo o seu bem, orando por você e falando, eu tô aqui orando por você, isso vai passar, isso também vai passar. Quem estava ali com você? Valorize essas pessoas, queridos, que estão ali. E às vezes é um gesto tão simples. E veja quando você estava ali naquele momento, que você recebeu uma palavra, você recebeu uma oração, você recebeu um áudio com oração, você recebeu um versículo, e aquele versículo trouxe um conforto para você, aquele versículo te aproximou de Deus, aquele versículo renovou a sua força, renovou a sua mente naquele momento, aquele versículo te deu um ânimo, aquela palavra, aquele vídeo, aquela pregação te deu um novo ânimo, um novo fôlego, uma nova força. E você fala, meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada. E Deus usa as pessoas, queridos, para falar com a gente. E as pessoas que percebem que Deus está falando, vai lá, dá uma palavrinha para aquela pessoa. A gente fica tão alegre fazendo alegria, fazendo o bem para as outras pessoas, né, queridos? Assim como estando presente quando Deus toca no nosso coração, que a gente vê que aquela pessoa está sofrendo. Às vezes a gente não sabe nem quem é, queridos. Às vezes é uma notícia que alguém manda, a gente não sabe, nunca viu, mas a gente para e faz uma oração para aquela pessoa, para a família dela. Imediatamente a gente clama por justiça também sobre aquele caso. A gente sabe que Deus vai fazer justiça sim. Então a gente faz a nossa parte. E pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Só que às vezes, queridos, a gente vai ali no modo automático, dia após dia, a gente pode cair ali naquela rotina. E as informações chegam, as notícias chegam, a gente, não, agora eu tô muito ocupada, não, depois eu falo com essa pessoa, não, depois eu oro por ela, não, depois eu mando mensagem, não, esse depois passaram dias, semanas, meses. Então, queridos, quando você identificar isso ao longo do seu dia, que você vê que alguém está sofrendo, alguém sofreu uma injustiça, alguém está sendo ali caluniado, ou, ao contrário, alguém também está ali sofrendo, está passando por uma grande alegria, uma grande conquista, celebrando, melhor palavra, celebrando uma grande conquista, uma grande alegria na vida dela, também faça parte disso, também agradeça a Deus por essa alegria,
Também agradeça a Deus por essa conquista dessa pessoa. E você, assim como está escrito na Bíblia, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E não se esqueça que o versículo anterior ensina a gente a abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Então abençoe, que da sua boca, do seu coração, saiam sempre palavras de bênção para abençoar a vida das outras pessoas. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Esteja presente, queridos, estejam presentes todos os dias, no momento que as coisas estão acontecendo. Não se distraia, não entre no modo automático, mas fique presente conscientemente, tá bom? Nos vemos amanhã. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre essa casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, e vamos seguir os poderosos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Rodrigo, Angélica, amém, amém, minha querida. Obrigada, Deus te abençoe. Também, Anne, Ana. Amém, amém, minha querida, obrigada, viu? Deus seja louvado, Rosângela, Deus abençoe Diogo, Deus abençoe também Anne, Bruna, Juliane, Fabiana, Joelma. Amém, querida, muita paz, né? Janaína, tudo bom, querida? Thaís, Priscilinha, Rossaraiva, Justino, Joelma, Joyce, Silene, Andréia, Paulo, Michel, Camila, João, Edilane, Yara, José, Lilian, Dona Neide, querida, Marcinha, Diogo, Tereza, Santos, Gui, Simone, Fefe, bom dia também, Fê. Kátia, outra Fernanda. Um beijo para todos, queridos. Até amanhã, em nome de Jesus.